Olá, seja bem-vindo ao canal Pedroso Dev Academy, eu sou Paulo Pedroso e estamos de volta aqui com o 8º vídeo sobre Golang, onde hoje vamos continuar com o for. Teve algumas coisas que eu deixei para um segundo vídeo, porque o primeiro eu não queria que ficasse muito grande, né? Aí vamos retornar ao assunto for, beleza? Então, se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho e já aproveita e deixa aquele like. E como a gente viu na aula passada, um for tem diversas aplicações. Por exemplo, ele pode ficar imprimindo uma mensagem por um número X de vezes, até que ele não atinja esse número, ele vai ficar printando. Ele pode percorrer arrays ou qualquer tipo de informação, onde você consiga extrair uma por uma e ir trabalhando elas. Um range, que é a mesma coisa, né? Só que daí é utilizando uma outra forma aqui. A mesma coisa que eu digo é em relação a varrer os dados desse array, né? Ou seja, o for vai ficar repetindo os comandos que estiverem dentro dele até que ele atinja ou até que ele estiver atendendo algum requisito, alguma condição específica, certo? Tá. Além disso, nós temos o break e o continue. O break, como o próprio nome meio que subentende, ele vai parar. Tipo, se ele atender alguma condição específica, ele simplesmente vai sair do laço e vai ir para o próximo código que estiver abaixo dele, qualquer coisa que estiver a seguir. O continue, ele é semelhante, mas tipo assim, ele vai atender alguma condição específica, mas ele não vai sair do laço, ele vai parar o que ele está fazendo dentro do código, dentro desse bloco aqui, e vai voltar para o início e vai tentar fazer novamente, beleza? Então vamos dar algum exemplo, 2 exemplos aqui de como usar essas duas palavras-chave. Então vamos começar comentando esse código aqui que eu não quero ele. Então vamos selecionar isso aqui tudo. Vamos dar um Ctrl+K-U. Mentira, Ctrl+K-C para comentar tudo. Nas lives anteriores eu estava utilizando a tecla... Só para constar, né? Eu estava utilizando a tecla Ctrl ponto e vírgula, né? Acho que era isso. Só que daí eu lembrei que eu tenho a opção de Ctrl+K. O Ctrl ponto e vírgula é mais fácil para comentar, mas aí eu não tenho o para descomentar, que daí eu utilizo o Ctrl+K-U. Aí ele faz o inverso do comentário, beleza? Tá, então, vamos começar utilizando o for com um continue. Então vamos pegar, pode ser um código semelhante a esse daqui, vou colocar ele aqui, só que daí eu quero até 10, para ter um pouco mais de impressões aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um resto de divisão. Então, if resto de divisão de i se for igual a 0, continue. Se não, eu quero que ele printe o que tiver no meu i. fmt.println, simplesmente i, tá? O que ele vai fazer aqui? Quando o resto dessa divisão aqui for 0, vai significar que ele é um número par, ou divisível, obviamente, por 2. Aí ele vai simplesmente sair daqui e voltar aqui para o início. Se o resto de divisão desse cara for 1, significa que ele é ímpar, e então ele vai ter que imprimir o conteúdo desse i, beleza? Então vamos lá rodar, salvar aqui e botar a rodar. Então, aí o que aconteceu? Ele imprimiu 1, 3, 5, 7 e 9. Todos os números ímpares ele imprimiu, e quando tinha número par, ele simplesmente voltava para o início e tentava novamente. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, agora vamos utilizar o break. Aí para o break eu vou fazer o seguinte aqui, vou usar esse mesmo código, na verdade eu vou duplicar ele e comentar esse aqui de cima, tá? Esse carinha aqui, colar ele aqui e comento esse outro carinha aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou declarar uma variável x aqui, x2 igual a 0, onde cada vez que ele printar alguma coisa aqui, eu quero que ele incremente em 1 o meu x. Aí quando ele atingir o máximo de 3 impressões, eu quero que ele pare todo o programa e saia do laço. Então aqui vamos fazer o seguinte, if x for maior do que 3, então break, tá? Então ele vai ter que imprimir no máximo 3 vezes, daí quando passar aqui a terceira, deixa eu até verificar. Ele chegou aqui a primeira vez, ele vai virar 1. Passou outra vez, vai virar 2. Passou outra vez, vai virar 3. 3 não é maior do que... Ele vai imprimir 4 vezes, na verdade. Vamos verificar se eu estou certo. Porque primeiro ele imprime e depois ele dá mensagem. Eu também poderia puxar aqui para cima, né? Aí ele vai verificar. Chegou aqui, 0 mais 1 é 1. É maior que 3? Não, vai imprimir. 2,
3, no 4 ele já vai brecar. Então vamos verificar aqui. Aí é isso. Perfeito. Então o que aconteceu? Ele foi lá, foi verificando, imprimiu todos os números ímpares, mas ele no terceiro número que ele imprimiu, ele já saiu fora do meu laço. Se eu só tirar isso daqui, ele vai ficar o código igual o anterior, né? E vai imprimir tudo novamente. Eu declarei o X e não utilizei. Então vamos lá. Vai voltar a imprimir toda a cadeia de caracteres até o 9, assim como o anterior. Aí outros programadores que já conhecem outras linguagens vão perguntar: tá, e o while? Então, o while no Go não existe. Eles optaram por ter apenas o for. Até porque com um for você consegue fazer o trabalho que o while faria, né? Por exemplo, deixa eu descomentar isso daqui para depois comentar novamente. Eu consigo comentar todo o bloco. Ctrl+C. Tá. O que um while normalmente faria? É que aqui ele vai ser uma palavra reservada, não vai ser uma palavra reservada, ele meio que não vai entender. Mas enfim, while... por exemplo, primeiro vamos fazer com o for. Aí depois eu só substituo e mostro o que o while faria. Vamos declarar a variável valor, 2 pontos igual a 0. E daí eu faço um for valor for menor do que 10, print fmt.println. valor. Simples assim. O while faria praticamente a mesma coisa. Aqui só seria trocar o for pelo while. Então, o for consegue também suprir a necessidade de um eventual while que você precisa no seu programa. Então, aqui ele deve imprimir até o valor máximo de 9, no caso, né? Então, aqui vamos colocar o valor mais para incrementar em 1 e é isso. Simples assim. Vamos rodar o programa, então ele imprimiu do 0 até o 9. O while faz exatamente a mesma coisa, atendendo alguma condição só simplesmente verdadeira aqui dentro, sendo que o valor ou a condição é tratada aqui internamente ou o externo também tanto faz, né? Então nesse vídeo nesse e no anterior, a gente verificou várias das possíveis aplicações do for, inclusive que ele também consegue suprir a necessidade de um eventual while de outras linguagens. Claro que isso aqui são só alguns poucos exemplos, tem inúmeras aplicações para você utilizar um for, beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que eu tenha ajudado vocês com mais esse vídeo aí. Se você chegou até esse ponto do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho e deixa aquele like, tá bom? Então até a próxima, grande abraço.